Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E olhem aqui, olha aí. O que é que o vosso amigo está aqui hoje? Está aqui com uma Harley Street Glide 2024. É verdade, o último modelo já está aqui no canal e só posso agradecer à Harley Davidson de Lisboa por me ter emprestado esta moto. Basicamente, estamos aqui a falar de uma moto Harley que já acompanha as tecnologias de hoje em dia. Já temos aqui um ecrã TFT, touch, modos de condução, modos de navegação, modos de display. Temos aqui duas colunas embutidas, temos melhor proteção aerodinâmica, uma forquilha à frente 49mm, jante 19 à frente, jante 18 atrás. Portanto, as jantes são muito bonitas, eu gosto imenso do design destas jantes. O motor também é novo, tem mais potência, mais cilindrada, mais binário, banco, mais espaço de arrumação aqui na zona das malas e basicamente assim por alto são estas as grandes melhorias. Em termos de cores, estamos a falar de 8 cores possíveis, com 2 tipos de acabamento. O preço aqui em baixo na descrição ou depois no final do vídeo. E eu vou pedir ao Bruno da HD Lisboa que vos fale um bocadinho mais ao pormenor aqui desta moto. Então, chega aqui perto, isso aqui é a Street Glide, o lançamento para esse ano. Eu substituí os modelos antigos daquela que tem lá na frente. Boa, o importante aqui lá de ressaltar é que é diferente, por exemplo, da forma de se ligar ali da Fatboy, onde você liga em um lugar e dá partida em outro. Aqui é tudo no mesmo botão, você liga e dá a partida aquela no mesmo botão. Esse aqui são os modos do motor da moto, tá? Basicamente, o que você vai sentir de diferente cada vez que você aperta esse botão, resposta do motor, intensidade do ABS, se ele vai estar muito ou pouco presente, e a intensidade do controle de tração, se ele vai estar muito ou pouco presente. Ou seja, o estrada é o modo mais equilibrado. O chuva quer dizer que o freio motor é quase que inexistente, ou seja, quando você desacelera, ela vem abrandando bem suave, né, para não perder a tração. O ABS e o controle de tração são muito presentes, a sensibilidade você tem que rodar com um pouco mais força para sentir que ela vai desenvolver. E o Sport é o oposto da chuva, tá bom? Ou seja, quer dizer que é super sensível, a entrega é muito rápida, pouco controle de tração, pouco ABS e o seu freio motor, quando você desacelera, você sente uma porrada lá bem grande. Esse botãozinho aqui é touch, você tem acesso aqui lá pela tela ou então pelo guiador. Quando você vem aqui, você pode ver aqui, exibir, e aqui você consegue ver quais os modos que você quer. O cruise é esse, a sua informação ela vai estar basicamente ela centralizada aqui. O Sport, ele basicamente ele vai dar mais ênfase à rotação, à disponibilidade de lá do motor, mas aqui você também vai ter mais informações, alcance, temperatura do líquido refrigerante, temperatura do motor, dia. Tem o modo Tour, onde isso tudo aqui fica preenchido com o GPS. Aqui, o mapa ele é tridimensional. Depois aqui você também vai conseguir ver o GPS, exatamente a mesma coisa, só que com menos ênfase no mapa. Depois aqui, esse botãozinho aqui de cima é o loop, que você consegue ver a informação que está disposta aqui lá nessa parte aqui de lá do quadrante. Cruise control, isso mesmo, está lá para ligar, está aqui, está ligado, mas lá não está ativo. Quando chegar lá na velocidade que você vem, quer, está aqui, set. Ele lá define, vai ficar verde, solta as mãos, diz aqui lá. Esse botãozinho aqui, você termina lá por navegar, tá vendo? Lá pelas várias opções, isso aqui, volta. Sim, tem essa gavetinha onde você pode ligar o seu telemóvel, tem a porta USB-C. Isso aqui vai te ajudar a reduzir aquela sensação lá de batimento lá no seu capacete. Você mexa com isso daqui mesmo, tá em andamento, porque algumas pessoas esquecem lá de mexer nisso e aí lá depois voltam aqui, eu ainda senti, eu chego, mas você ajustou? Não, eu sempre deixei sempre fechado. Pois é, mas isso aqui é para justamente reduzir parte lá da pressão que você recebe daqui. Desse motor, ele é um motor 117, ele tem muito mais força do que o outro 117 anterior, tem mais compressão, tem um pouquinho mais de compressão. Não é VVT. Suspensão, essa moto tem 50% a mais de suspensão do que o modelo anterior, então você já vai sentir aqui um conforto gigantesco.
O banco, esse banco aqui, ele foi completamente redesenhado, tá? Quando você senta, você sente um encaixe melhor da bacia, tá? Você fica bem mais confortável lá do que o outro. Esse apoio aqui, ele tá bem grande, tá? Já te dá bastante mais conforto. O tanque, ele foi também lá redesenhado com relação ao outro modelo antigo, ele tá mais leve, tá? Isso tudo também ajudou para reduzir peso da moto. As suspensões são todas novas, freio Brembo. A luz de assinatura Street Glide em on. Importante lembrar que quando você desliga a moto, o intuito mesmo lá da marca era fazer isso, era fazer com que as luzes ficassem acesas por mais um período. Eles deram muita ênfase nessa questão da iluminação e da conectividade para esses novos modelos. A bagageira tem mais espaço do que o modelo anterior. Essa aqui ela é mais levantada, mas em compensação ela ganhou mais aqui na lateral. Tem mais volume aqui dentro. A partir de 40 km por hora, quando você trava ou atrás ou à frente, ela distribui a travagem. Então você não precisa ficar preocupado. Um outro ponto aqui importante aquela de mostrar é esse aqui. Quando a gente liga aqui a moto, ela tem um Hill Assist. Se eu travo com mais força e largo, a moto fica imobilizada. Okay. Depois, quando é que ela arranca, ou quando eu pressiono de novo, ou quando a força para deslocar todo o conjunto é suficientemente grande para que ela vença a inércia. Aí ela solta o Hill Assist. Essa moto, ela funciona com chave, mas é por proximidade. A chave aqui, no caso, vai servir nesse modelo para trancar a direção, essa chavezinha, ou para trancar as malas, aqui. E mais nada, ok? Então, o que quer dizer? Que eu ando sempre com a chave dentro do bolso, ela liga, eu dou a partida e vou embora. Vamos lá supor que por algum motivo eu perca a chave. Uma característica aqui da nossa marca é as motos, elas têm um PIN, tem um código. Ela vai ligar aqui, não reconheceu a chave, você coloca aqui um PIN, vão lá colocar um PIN errado. Ela não vai ligar, não adianta, ela desliga. Se eu quiser ligar a moto, ou eu tenho o PIN, ela já desarmou, e aí eu consigo lá ligar. Sem ela, eu não consigo fazer nada. Por que ela ligou? Porque eu deixei o interruptor aqui ligado, ok? Desliguei, tá feito. Essa moto, com relação ao modelo anterior, tem menos 9 quilos. Você já vai sentir que é muito mais fácil de manobrar ela, mesmo parado. Você vai sentir que tem muito menos peso aqui na frente, você consegue enxergar melhor, você senta melhor. Também ela é ligeiramente mais larga do que o outro modelo. Para sentir mesmo exatamente aquilo que ela tem para entregar, é vir aqui na loja experimentar. Cá estamos, já cá estamos aqui, vamos dar então uma voltinha aqui com a Street Glide 2024. Ok, vou colocar ela fora. Como ele disse, vou então dar aqui uma voltinha. Para começar é só aqui e só tenho que dar um toquezinho para baixo, só isto. Aí está ela. A iniciar, ok? Descanso já está. Engatar a primeira. Isto aqui, indicação do combustível. E agora esperar o trânsito fique livre e seguir a nossa viagem. Isto aqui é outro estilo. Opa! É uma Harley, mas é uma Harley já com pujança. Tenham calma. Ele falou-vos há bocadinho do motor. Não vos disse que isto é 1923 cm3. São agora 107 cavalos às 5020 rotações e 175 newtons às 3500. Ou seja, isto não é uma moto para andarem depressa, mas é uma moto que chega lá rapidamente. Tem muita força
aqui a partir das baixas rotações e ela rapidamente consegue chegar a velocidades bastante interessantes. Agora, vamos aqui, rádio, tudo touch, tudo uma maravilha. Eu tenho que baixar o som porque isto é tudo por causa dos direitos de autor e não sei o que mais. Mas isto é muito fixe. Botão, menu principal, aqui, ok, tanto posso ir ali como posso ir aqui, tal e qual como ele disse. Que fixe, meu. E vai ela. Uau. Eu sou um gajo grande, ok? E eu normalmente costumo queixar sempre de proteção aerodinâmica daqui da zona da cabeça. Posso-vos dizer que, nota-se a diferença daqui para aqui, esta aba que ele falou aqui, que as pessoas esquecem, a desviar o vento muito mais para cima. Se ela estiver aqui, o vento vem mais aqui na minha direção. Nós podemos aqui customizar a nossa viagem e torná-la o mais confortável possível. Isto é muito fixe. Eu estou no modo estrada e vou experimentar também um bocadinho do modo Sport aqui um bocadinho. O de chuva eu não vou experimentar, mas o Sport eu gostaria de experimentar. Eu gosto dos espelhos aqui embutidos, vejo bem, não tem grande vibração para um lado nem para o outro. Eu tenho mesmo é que tirar o som, não vou aqui apanhar com algum copyright. Já sei o que é. Tenho o GPS ligado. Eu quero fazer qualquer coisa, faço aqui, aquilo da assistência, já aproveitei e coloquei aqui. E cá está ele. Sei que ele estava a cantar porque estava-me a dar aqui o GPS. E agora só tenho um problema, não sei onde é que eu desligo o GPS. Mas também, olha, vai com o GPS na mesma, para vocês verem. E vamos aqui no modo ou no painel que tem o GPS mais pequenino. Vocês já viram esta informação toda, que já falámos disto. Foi até o próprio Bruno que explicou isto tudo. Mas estou aqui a curtir. Aqui o peso da moto, realmente ela sente-se quando é parado. Os 315 kg dá para sentir, mas como temos uma altura do assento bastante baixa, 715 mm, qualquer pessoa vai conseguir chegar com os pés ao chão, não vai ter grandes stresses, aí consegue equilibrar a moto sem grandes problemas. E agora arrancamos, damos de gás, que maravilha! E ter aqui as plataformas então é outra coisa. Se esta fosse minha, era algo que eu ia colocar, seria aqui mais uns apoios mais à frente para os meus pés, apesar de poder colocar aqui em cima nos crash bars e ir a conduzir assim, ok? Mas preferi ter aqui uns apoios de lado para ter um melhor, ou para poder esticar mais as pernas, porque como eu disse, a altura do assento é de 715 e eu sou um gajo grande e as minhas pernas vão um bocadinho aqui para o alto quando eu estou sentado na moto. Portanto, ter aqui algo para esticar as pernas fazia-me e tornaria-me as viagens muito mais interessantes. As viagens grandes, ok? Porque estas pequeninas que eu vou fazer igual a 2, tanto dá como se me deu. Agora, que isto tem pinta, tem, meu, fogo. Eu esqueci-me de ver uma coisa. Onde é que é os piscas nisto? Acho que dava jeito de ter perguntado onde é que eram os piscas, mas pronto. Vou ter que descobrir. E enquanto não descobrir, faço devagarinho aqui. Isto aqui é o quê? É o pisca, pronto, já descobri. Pronto, o pisca é um botão aqui de cada lado. Já os descobri. Isto é... Vocês sabem que eu também, às vezes, é tanto botão que nós temos que nos ir habituando. E vocês já viram que deste lado é o botão... Estes botões é para andar a navegar, não sei o que mais. Este lado aqui é o botão do rádio. Temos o cruise control, que ele já vos falou. Portanto, é aqui. Isto é fixe. E agora fazemos um set, ele vai a esta velocidade, qualquer toquezinho em qualquer um dos pedais, ou da frente ou de trás, ele desarma o cruise control. Desligar o controle de tração, pronto. Temos estas coisas todas. E este barulho é um espetáculo. Meu. Este barulho deste escape é uma coisa espetacular. E olha que eu não costumo testar muitas Harleys e nunca foi moto que eu gostasse assim muito, mas esta, já com estes apetrechos todos tecnológicos, obviamente estamos a falar de um preço que
para mim não é execuível, mas esta moto aqui, já com modos de condução, a própria condução é agradável, não é uma condução que é aquilo que a gente está habituado a saber dar-lhes, que era... Apesar de vocês estarem a ouvir este barulho do escape, em termos de vibrações, conforto, eu próprio aqui sentado, vou bem. Tem alguma, mas é ligeira e é controlável. Só dá vontade de... Ai, que fixe! Mais, o que é que eu queria ver? Eu posso entrar aqui no menu, aqui para cima, coisas que ele não mostrou. Tem que ir para o lado, tem que ir para cima e tem que fazer Enter. Pronto. Gestor de dispositivos foi onde eu fiz emparelhamento com o meu telemóvel. Depois para baixo tem som, exibir foram as várias telas, o sistema, modos de condução, vocês podem ativar ou desativar modos de condução quando entram neste menu. Sintonizador, não faço a mínima ideia, o telefone deve ser para fazer chamadas, Wi-Fi e depois o modo de ajuda. Estas são as opções que vocês têm, carregam no botão back, vou para cima, eu vou mudar de tela, exibir, entro nesta tela, cruze e vou pôr, anda para o lado, o Sport, pronto, vai no Sport, pronto, agora vai neste, está feito, e agora, aqui, neste modo, temos a informação tal e qual como eu disse, já apresentada de outra maneira, uma informação para quem é do género mais desportivo, mas é engraçado, tem ali um calendário, por acaso não é modo todo. Pronto, obviamente se eu fosse viajar colocava no modo tour para ter o mapa todo em grande. Volto para trás, saio, está feito, vai para o menu principal, pronto. E agora meto no rádio, o rádio é este, música. Pronto, se está outra vez no rádio, só não estou a ouvir nada porque está com o som baixinho. Isto aqui no meio do trânsito é que não é bem a praia dela, ok? Mas dá para fazer. Mas não seria para fazer, não é moto para fazer o casa-trabalho ou o trabalho-casa todos os dias da IC19, pelo menos às 8 da manhã. Isso não é. Mas podiam fazê-lo com estilo, tal e qual como eu estou a fazer agora aqui. Pá, a moto é muita gira, meu. Como eu digo, agora com estas parafernálias todas e estas modernices todas, ela está bem agradável. Uma coisa que eu queria experimentar é isto: Sport, ok? Opa, nota-se bem a diferença de condução do modo estrada para o modo Sport. Ela responde de outra maneira. Nota-se também, em termos de travagem também é diferente. E já agora é que estou a experimentar isto, né? Vamos falar aqui para o modo de chuva. Pronto, já entrou? Já. Olha para isto, acelera, mas já não é tanto. Mas vamos voltar para o Sport. Que caraças, isto é muito fixe. Meus amigos, isto é uma delícia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de testar, mas se não tiveram, não sei se... Acho que ela ainda vai estar lá na HD em Lisboa, na Harley Davidson. Passem por lá e deem uma oportunidade à Harley. Não, como eles dizem, eles próprios disseram, não quer dizer que vocês a vão comprar, obviamente, mas para verem o que é que a marca evoluiu. E está a evoluir e a acompanhar as tendências do mercado. Porque vocês há uns tempos atrás, e uma Harley com isto e com aquilo, não, uma Harley tem que ser pura e dura. Não, essa parte já acabou. Quem tem uma Harley pura e dura vai ficar sempre com ela, nunca a vai largar e provavelmente compra esta como mais uma moto para ter lá em casa para as coisas. Porque é diferente, é completamente diferente. Esta é uma moto que dá um prazer descomunal. E vocês lembram-se que há bocadinho disse que ela 315 kg parada nota-se, mas 315 kg em andamento não se nota. E isso é impressionante como as marcas conseguem fazer isto. E reparem a facilidade com que
ela está a ser manobrada. Espetacular, meu, muito ligeira, muito ágil, muito porreira. Eu olhei agora aqui para o meio das minhas pernas, algo que ele não mencionou. Eu até acho que são 24 litros que eu tenho de depósito de gasolina no meio das minhas pernas. Não são 24, são 22. Pronto, mas ela gasta à volta de 6 litros, 6, 12, 18. Estamos a falar aqui de 300, 300 e poucos quilómetros de autonomia com esta moto. O que é bom, ok? Tendo em conta o peso, tendo em conta o estilo de moto, é muito porreira. E porreiro é também o assento, aquilo que ele falou. Eu vou aqui bem encostado e bem encaixado no assento. Daqui não me mexo, nem para trás, nem para a frente. Obviamente, e já sabem como é que eu sou com estas coisas, eu colocaria, não sei se existe ou se vai deixar existir, um apoio de costas para o condutor, já me dava mais outro conforto. Pronto, mas eu sou um gajo mais de gadgets e de para trás, se não sei o que mais. E esta moto já ficava outra. Oi, meu Deus! Vocês não têm noção o que é que este bicho anda, meu. É assim, eu só estou a 100 km/h, mas é a força que ela tem. Com licença, olha isto. Uau, é aquilo que eu disse. Isto obviamente anda, dá velocidades interessantes, mas é a rapidez, a força com que ela chega a essas velocidades, e depois vocês conseguem manter, que fazem a moto ser uma moto espetacular. Agora, com licença, estou a ver aqui muitas luzes vermelhas dos carros, portanto, provavelmente deve estar a haver aqui, ou houve aqui algum acidente. Olha, outra coisa que eu não me esqueci agora, são coisas que eu uso quando ando no meio do trânsito, que é onde é que são os 4 piscas, não faço a mínima ideia. Já descobri onde é que é o pisca da direita e da esquerda, mas não descobri onde é que são os 4 piscas. Mas como vocês podem ver, eu estou-me a safar bem no meio do trânsito, sem grandes problemas, sigo a minha viagem e houve qualquer coisa, porque aqueles estão todos parados ali em cima, estes estão aqui todos. Ora, outra coisa, a buzina, boa, também, está aqui, já vi a buzina, já vi. Ok, vamos lá então. Foi com moto, foi acidente de moto, meus amigos. Pronto, vamos seguir a nossa viagem devagarinho, sem grandes stresses. O que eu estava a dizer é que, para chegar à buzina, eu tenho quase que tirar a mão do guiador para chegar aqui à frente. Se calhar não está assim tão intuitivo quanto isso, porque aqui é os piscas. Normalmente nas motas, aqui é logo a buzina, é para nós não termos de estar a fazer este movimento. Não é que seja muito chato, mas estar aqui era diferente. Mas está lá o pisca, olha, é o que temos. Não posso, só vos posso dizer aquilo que a moto tem. Aí está uma delícia. Delícia. Era também vocês ajudarem o canal, subscrevendo o canal, ativando o sininho, partilhando, comentando, deixando os vossos likes, que é para eu vos poder trazer mais brinquedos destes. Por isso, sim!